1945. A América continua erguendo-se. Os inimigos são vencidos. O dever é cumprido nos campos de batalha. E as maiores riquezas do mundo estão a seus pés. Mais da metade do óleo do mundo. 2/3 do ouro. E os talentos de 140 milhões de pessoas prontas para construir a América moderna. Somos pioneiros e desbravadores de trilhas. Lutamos por liberdade. Transformamos nossos sonhos em realidade. Nossos esforços erguerão uma nação. América, a saga dos Estados Unidos. Superpotência. A América pós-guerra seria turbulenta, dinâmica e opressiva. Mais mudanças e mais progresso do que ocorreram nos últimos 400 anos somados. Mas algumas coisas não mudaram. A coragem, a visão e a determinação da América sempre irão moldar a nação. O caráter do país e de seu povo, forjados no passado, movem a história para frente. Os Estados Unidos finalizam a Segunda Guerra Mundial como uma superpotência. A economia estava turbinada. Nos primórdios da construção do futuro. A maior de todas as gerações está pronta para a paz e sua ambição não tem limites. A média das famílias americanas já ganham 15 vezes mais do que as famílias europeias. Os Estados Unidos vibram com seu potencial econômico. Aquele foi o maior momento de inebriação coletiva de toda a história da América. Este país foi tomado pelo sentimento de realização, orgulho e perspectivas para o futuro. O futuro da América parecia brilhante. Invenção e inovação sempre foram os maiores motivos que uniram estas pessoas. Mas as grandes mudanças de rumo ameaçavam romper essa harmonia. Todo o país possui 9 milhões de metros quadrados. E o sistema rodoviário não funcionava. Quando viram aquela vasta região despovoada bem na frente deles, pensaram: o que faremos? As antigas rodovias brancas, atravessavam o país e, quando chegavam em uma cidade, tornavam-se a rua principal delas. E sempre haviam as vicinais. É quase impossível andar por aqui de carro. Só metade das estradas eram pavimentadas. Eisenhower, o novo presidente, testemunhou isso com seus próprios olhos. Quando era um jovem soldado, cruzou toda a nação e o trajeto demorou 62 dias. A América já tinha encarado este problema antes, como transportar pessoas e mercadorias por suas grandes extensões. Cada geração buscou suas próprias soluções. Os rios foram as primeiras estradas da América. 1811, o barco a vapor é lançado, levando mercadorias para baixo e para cima pelos rios, abrindo o Mississippi para mais negócios. O Canal Erie é a próxima grande esteira transportadora de comércio da América. 1825, ligando o litoral aos grandes lagos. E como os barcos a vapor vão gerando cidades ao longo de sua rota. O canal transforma Nova York em uma cidade que quadruplica de tamanho. Agora chegou a hora de fazer as rodovias americanas funcionarem como os canais e os rios para que o país continue progredindo. E o presidente Eisenhower assume esta missão para que o trabalho seja realizado. Ele começou a olhar o desenvolvimento deste país na década de 50. E ele vislumbrou de fato o que o sistema de estradas interestaduais poderiam fazer. E foi incrível, aquilo mudou a América.
Existia um objetivo comum nas grandes inovações da história americana, e este objetivo era o de ajudar as pessoas, as mercadorias e as ideias viajarem mais livremente. As rodovias interestaduais tornaram-se o maior projeto de engenharia da história da América. E custou à nação 129 bilhões de dólares. 2,4 bilhões de horas de trabalho duro. E assim como as ferrovias um século antes, as rodovias são construídas com muito trabalho manual e muito esforço. A paisagem da América está sendo remodelada pelos transportes. A rodovia transcontinental abre 500 milhão de acres de terra em 8 estados novos. 320 mil quilômetros de trilhas abertas em um terreno hostil. Ao deparar-se com uma montanha, descobre-se um modo inventivo de explodi-la: nitroglicerina, pólvora negra e dinamite. A Interestadual é o maior projeto de deslocamento de terra da história do mundo. 1,5 milhão de toneladas de explosivos. Bilhões de metros cúbicos de terra removidos. O suficiente para encher mais de 8 milhões de estádios de futebol. Podíamos construir tudo o que quiséssemos, era só começar. E isso, claro, mudaria o país. As autoestradas interligadas ao sistema de rodovias interestaduais. Assim dava para conectar as cidades de um modo que jamais tinham visto antes e num nível que ninguém tinha visto antes. Hoje existem mais de 75 mil quilômetros de rodovias interestaduais. O suficiente para dar a volta ao mundo pelo menos 2 vezes. E a jornada que um dia Eisenhower fez em 62 dias, agora poderia ser feita em 4. Esse avanço todo graças às estradas. Não havia nada que pudesse deter uma pessoa de ser o que ela queria, de ir onde quisesse, fazendo o que bem entendesse. Liberdade para viajar para onde quisesse, liberdade para não estancar nos limites das trilhas dos bondes. Uma liberdade e um estilo de vida que surgiam e celebravam aquele sentimento de que o carro era o seu bilhete para uma liberdade pessoal. Este é um país que não aceitará obstáculos. Talvez por causa de nossa geografia fôssemos capazes de nos expandir para onde desejássemos e para onde nós quiséssemos. Boas estradas significavam mais carros, maiores, mais rápidos e melhores. 1946. 2 milhões deles são manufaturados na América. E isso é só o começo. É a era do automóvel. Quando vim para a América, eu costumava pensar: como vou comprar um carro? Eu não tinha dinheiro suficiente. Então, eu fiz sociedade com mais 2 amigos para comprar um Jalop e cruzei o país com ele. Eu tinha uma relação de amor com os carros desde o princípio, porque este método de locomoção nos capacitava para vermos o mundo em sua plenitude. Assim que possível, todos queriam comprar um, e os americanos sempre adoraram seus carros. Agora todo o país estava apaixonado pelos automóveis. 1955. Americanos estão gastando 65 bilhões em carros, comprando 8 milhões deles a cada 12 meses. Agora, os Estados Unidos produzem 80% dos carros do mundo. Mais de 20 mil carros por dia saem das linhas de produção por todo o país. E toda a produção ainda quadruplicaria. Agora existia um carro em cada garagem, talvez 2 carros em cada garagem, um para a mãe, outro para o pai e talvez um para o filho mais velho. Temos este ideal de estilo de vida americano, com os pais, 2 filhos, 2 carros novinhos em folha, com caudas do tamanho da Pensilvânia brotando na parte traseira. Assim que os americanos conquistavam seus carros, não havia mais ponto de retorno. As estradas interestaduais os levavam para onde nunca tinham ido antes.
o que significa que alguns lugares foram deixados para trás. Ninguém pensou sobre como isso mudaria fundamentalmente estas comunidades. Porque, em relação à Estrada 66, sempre diziam que não tínhamos que viajar por ela, era o mundo que vinha até nós. E de um dia para o outro, quando o cinturão ficou pronto, o sistema de rodovias interestaduais circundava algumas cidades. E muitas cidades morreram. E diziam que por culpa das interestaduais. As interestaduais deixaram algumas cidades para trás, mas nos conduziam para outras. Éramos guiados para a próxima invenção americana, os subúrbios. A América sempre usou a tecnologia para superar os desafios de suas vastas extensões. Escavando o meio ambiente, construindo casas para as pessoas, moldando seu próprio futuro. A tecnologia construiu a América. Em todos os grandes progressos da história da América, a tecnologia sempre ocupou um papel central. 1607, 15 milhões de árvores. 14 milhões e 400 mil metros quadrados de região selvagem. 60 milhões de bisões. Foi este quadro que os primeiros colonizadores tiveram que enfrentar. Um ano depois de terem chegado em Jamestown, construíram um forte, uma igreja e 50 casas. Se a América precisava, eles construíam. Se as pessoas precisavam de uma casa, eles sempre davam um jeito. O sonho americano era criar uma nova vida para você mesmo, reinventar-se, conseguir um pedaço de terra, cultivar algumas plantações e ser o dono de seu próprio destino. A América está prestes a embarcar no maior projeto de construção de casas de todos os tempos. É uma grande geração que passou por muitas dificuldades. E eles voltaram para o lar para serem cidadãos comuns. Casas já tinham sido construídas antes, mas nunca nesta escala. 13 milhões na próxima década. Porque no final do dia eu só queria ir para casa. Queria beber algumas cervejas e queria assistir o meu futebol. E quero fazer meus churrascos no jardim e celebrar o 4 de julho. E para solucionar os problemas nesta época não eram necessários muitos elementos. 1946, 330 novos bebês nascem por hora. Um bebê a cada 10 segundos. Era o Baby Boom, e todos precisavam de casas. 1 milhão de acres são arados a cada ano da década de 50 só para a construção de casas. 3 mil acres por dia é o nascimento dos subúrbios, a próxima inovação. Construção de casas fora das cidades, para dar a novas famílias uma vida nova. Propriedades rurais transformadas em bairros de família. Nova York perde cerca de 2 milhões de pessoas neste período e, aparentemente, as pessoas estão, aos poucos e lentamente, se afastando do centro da cidade. E construiriam, talvez, novos chalés de 2 andares em Levittown, em Nova York, ou o equivalente no que se refere à construção de casas por todo o país. Todos estes ícones domésticos e culturais começam a surgir na década de 50, uma cultura suburbana que começa a surgir ao longo destes anos. Levitt e Filhos são uma família de construtores e dariam seu nome de família para a mais famosa cidade do pós-guerra, Levittown. Aqui, neste local, Levitt e Filhos estão construindo casas tão rápido quanto nascem os bebês. Uma a cada 16 minutos. 8 horas da manhã, os caminhões descarregam. Às 9h30 chegam os banheiros. Às 9 horas, os pisos são colocados. 300 janelas por dia. 30 banheiros por dia. Estas técnicas são inspiradas na era industrial. 1840, Lowell Mills, Massachusetts. A manufatura de algodão é transformada pelo advento da mecanização. 1918, a linha de produção de Henry Ford em Detroit. A revolução automobilística.
Agora, na década de 50, ocorre uma produção em massa de lares. Levitt filhos se auto-intitulam os Ford da produção de casas. Isto é um empreendimento humano. A genialidade humana. Para construir tudo aquilo foi feito por homens e mulheres livres que tomavam suas próprias decisões. Em 1951, Levittown, Nova York, tem 17 mil casas novas e idênticas. Uma segunda Levittown é construída na Filadélfia e uma terceira em Nova Jersey. Meu pai cresceu muito pobre durante a Depressão. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Foi um grande negócio para ele sair de uma vizinhança pobre e comprar um pequeno lote em Franklin Square, Long Island, onde eu cresci. Existia um sentimento de que o país agora tinha reconquistado a prosperidade. Depois da longa década da Depressão, que fez as pessoas acreditarem que a prosperidade jamais voltaria. Uma casa por menos de $8 mil, o que significa $71 mil nos dias de hoje. Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, somente 40% dos americanos eram proprietários de suas casas. Em 1960, uma curta geração posterior, 60% dos americanos já eram proprietários. E esta é só uma forma de quantificar a expansão da riqueza e da prosperidade. Isso tudo só gerou mais autoconfiança e entusiasmo para o futuro. Os lares americanos desenvolveram-se desde os peregrinos como núcleo central das famílias. A família é a unidade social mais importante dos Estados Unidos e deveria ser assim. Através dos séculos, os lares moldaram a América e as famílias, trouxeram inovações. Casas de campo feitas por pedreiros. Cabanas de toras feitas com o material disponível na região. Casas de comércio, a espinha dorsal das primeiras cidades. De tempos em tempos, a tecnologia transformava o modo como estas casas eram construídas. E onde elas eram construídas. Superando os climas extremos da América. 1913, Los Angeles cresce quando o aqueduto começa a jorrar água. Sem isso, a cidade teria permanecido como um posto de fronteira. Agora é o ar-condicionado que conquista o sul. 1902, inventado em Nova York. 1952, $250 milhões arrecadados com vendas de ar-condicionado. No passado, a arquitetura hispânica mantinha os estados do cinturão ensolarado refrescados. Agora era a vez do ar-condicionado. Na década de 60, mais pessoas mudaram para os estados do sul do que na época da Guerra Civil. As paisagens mais agrestes da América abriam-se para a construção de casas. Califórnia e Flórida tornaram-se estados transbordantes de novas pessoas que se mudavam para lá para viver uma vida melhor. Viver uma vida melhor levou à maior inovação do século XIX. Aço. 1875, Pittsburgh. Andrew Carnegie tem uma visão. A produção em larga escala faz do aço o maior material de construção do mundo. Maleável, versátil, forte e agora disponível. Usado para construir de tudo, desde arranha-céus até geladeiras. Aparelhos domésticos menos trabalhosos deixam as pessoas com tempo mais livre para fazerem o que quiserem. 1925. A lavagem de roupas da família demora 6 horas. Em breve, uma máquina de lavar fará o trabalho em 45 minutos. Um dos temas comuns que percorrem toda a história da América, desde os fundadores, é esta obsessão por tecnologia e equipamentos eletrônicos. Se olhar para a grandeza da América e um padrão de vida que foi construído em pouco mais de 200 anos, verá que esta é a grande história da América. Uma terra de fartura torna-se uma terra de tecnologia. E em breve, esta tecnologia iria levar a América ainda mais longe. É um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Gigantescos projetos de engenharia unem a nação.
Os americanos trabalhando juntos para suplantar os limites da ciência e da tecnologia. Havia uma unidade de ideias e propósitos, e foi isso que nos uniu. O espírito de exploração, que também nos levou para a Lua. O incentivo para o programa espacial Apollo partiu da aviação. Inventada pelos irmãos Wright e com a produção acelerada pelas duas guerras mundiais, combates aéreos. Vencendo no ar e construídos pela tecnologia americana. 300 mil aeronaves foram feitas nos Estados Unidos de 1941 a 1945. Em uma década, aprimorando esta tecnologia, a América levaria o mundo para a era a jato e de lá para o espaço. 1959. O Boeing 707 voa de Nova York para Los Angeles. A viagem, que antes durava 4 dias pela estrada, agora leva 6 horas. Hoje, mais de 2 milhões de pessoas fazem esta viagem todos os anos. O esforço para voar cada vez mais rápido e mais longe é incontrolável. Aviões, foguetes, espaçonaves e pessoas na Lua. Um grande testemunho do progresso da humanidade. 1961. O presidente John F. Kennedy conta ao mundo que a América iria colocar o homem na Lua. Era criança, mas ainda me lembro de John Kennedy ali dizendo que iríamos para a Lua no final desta década. A América tinha sido uma terra de fronteiras desde o início do século XVII. As fronteiras deslocaram-se gradualmente através da América do Norte. E agora parecia fazer sentido que as fronteiras fossem expandidas para além dos limites do planeta Terra. O espaço é um território inexplorado, como a expansão para o oeste. Uma exaustiva jornada de 5 meses através do interior. No passado, isso não foi um impedimento para a América. O espírito aventureiro dos pioneiros levavam as pessoas adiante. Americanos são impacientes. Querem ver coisas novas e novas oportunidades. E desafiavam milhares de pessoas para levar o programa adiante e finalmente conseguiram. Nós conseguimos. Em julho do último ano da década, nós conseguimos. $400 mil americanos trabalharam diretamente no projeto Apollo 11. Controladores de voo, engenheiros, cientistas, costureiras. Depois de 8 anos, estavam prontos para o grande lançamento. E o esforço mútuo desta equipe de pessoas dedicadas, desde astronautas até engenheiros, no intuito de atingirem a meta, é um dos fatos mais inspiradores da história americana. Uma oportunidade planejada até o último segundo. 17 mil pessoas na Flórida para testemunharem a partida. 131 homens na sala de controle de Houston, no Texas. 10, 9. Sequência de ignição iniciada. 3.000 toneladas de metal e 3 astronautas lançados para a Lua. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos os motores funcionando. Decolar verticalmente. Podemos decolar. Tínhamos tudo preparado para irmos à Lua. E todos tinham a sensação que parecia ser impossível. Mas estávamos trabalhando e íamos conseguir. Com mais força do que todas as cachoeiras da América do Norte somadas. 18 metros mais alta do que a Estátua da Liberdade. Milhões de litros de combustível. O suficiente para um carro dar a volta ao mundo 400 vezes. Apesar de todo o trabalho de equipe e disciplina, os astronautas ainda teriam que enfrentar o desconhecido sozinhos.
Quando aproximaram-se da Lua, produziram uma combustão para diminuir a velocidade do módulo para poderem entrar em órbita lunar. Se não tivesse funcionado, teriam passado pela Lua em direção ao sistema solar e não seriam mais vistos. Menos de 30 segundos de combustível restavam quando a nave pousou. E então ele disse: luzes de contato acesas. Base em tranquilidade, a águia pousou. Câmbio 20, vamos te rastrear no solo. É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade. Pensei por um minuto, isso não é bonito. É uma magnífica desolação. As estrelas e listras criadas em 1776 agora estavam plantadas na Lua. Andar pela Lua e olhar para o mundo. Sabe, uma imagem que ninguém jamais tinha visto. Acreditávamos que podiam fazer qualquer coisa, que a tecnologia da NASA era perfeita, era o que existia de melhor na ciência e na engenharia americana, e era. Tem que lembrar pelo que passamos. Naquela noite de verão de 1969, tínhamos perdido um presidente, assassinado. Perdemos o irmão dele assassinado. Mas por alguns minutos, uma noite de verão, todos nós erguemos e fomos para o céu. Esta tornou-se a primeira de 9 espaçonaves que foram para a Lua. E 24 americanos alcançaram a Lua e pousamos 6 ou 7 vezes por lá. E eu acho que para o país como um todo restou alguma coisa como uma metáfora. As pessoas sempre disseram: precisamos de um projeto Apollo para resolver este ou aquele problema. Os pousos lunares uniram a América. Era a maior façanha científica da nação. Tecnologia impulsiona o país para frente. Mas a América tem um retrocesso. Existe uma falta que envergonha o país: racismo. Afro-americanos têm feito parte da história da América desde o princípio. Ora como soldados e homens de luta, civis e cidadãos, fazendo o perigoso trabalho de pesca de baleias no século XIX. Em 1619, os primeiros africanos chegam na Virgínia. Embora alguns ganhassem liberdade e sua própria terra, a maioria eram feitos de escravos. Por mais de 200 anos, a escravidão tornou-se uma peça-chave da economia americana, particularmente no Sul. Em 1861, haviam perto de 4 milhões de escravos. Eles abasteciam o mercado de algodão de 2 bilhões, que fez o Sul ficar rico. Os fantasmas ainda estão bem vivos nos dias de hoje nas pessoas, que têm não uma memória real sobre isso, mas uma memória familiar de como foi e uma memória social de como foi quando as pessoas eram tratadas como coisas. Agora, em 1963, inspirados no passado mais profundo deles, os afro-americanos estão prestes a mudar tudo isso. Esse país, de uma vez por todas, cutuca o assunto mais vergonhoso de toda a história do nosso país, que é o racismo. Esperamos 100 anos depois da Guerra Civil para trazer o assunto à tona. A Guerra Civil foi deflagrada parte em nome dos direitos dos próprios escravos. Quando acabou, os afro-americanos deveriam estar em condições de igualdade. Mas então a segregação dominou o Sul.
E foi preciso esta Segunda Guerra Civil, é como eu a defino. Outros talvez não a definiriam do mesmo modo. Foi um tipo diferente de guerra civil. Porém, tinha a mesma meta da Primeira Guerra Civil e foi conduzida por pessoas diferentes. Me solta! Eu pego você! Me solta! Vem aqui! No século XX, a América testemunharia uma longa batalha pela igualdade. Motins racistas em Chicago em 1919 deixaram 38 mortos. No Sul segregado, escolas separadas, ônibus separados, restaurantes separados, só para negros. E a grande maioria desempregados. A mudança começa quando 1 milhão de soldados negros alistam-se na Segunda Guerra Mundial. E os negros demonstraram que podiam pilotar aviões como qualquer um, conduzir navios, fazer qualquer coisa que um soldado branco fizesse. Eles ainda não sabiam, mas estes soldados fazem parte do início do movimento moderno em prol dos direitos civis. Os indivíduos estavam mais do que dispostos a lutar e morrer pelo nosso país e pelas liberdades que nosso país representava. Embora essas liberdades ainda não fossem verdadeiramente compartilhadas por todos os americanos. E o primeiro passo é dado rumo à igualdade de direitos. Julho de 1948. O exército está dessegregado. Não existem mais regimentos só de homens brancos ou só de homens negros. Só americanos, ombro a ombro. Quando entrei, meu superior me disse: não nos importa se é negro ou se é branco. Não queremos ouvir nenhuma história triste. O que importa é o desempenho. Mas do lado de fora do militarismo, a história é diferente. Os negros não possuem o mesmo status que os brancos. Eram pessoas que estavam entre nós, que em muitos casos estavam fazendo o trabalho sujo da sociedade. As pessoas que estavam preparando os hotéis para nós e nos servindo comida nos restaurantes onde não poderiam sentar-se como clientes. O movimento pelos direitos civis de 1960 usaria palavras e ações para convencer o mundo que o tempo da liberdade tinha chegado e que os afro-americanos estavam prontos para lutarem por justiça. E as pessoas dizem: por que não se identifica como negro? Porque sou negro. E porque todos irão me identificar como negro. E foi assim a maior parte da minha vida. Agora acho que não pensam do mesmo modo em relação aos meus filhos, mas não vou me curvar para isso. E não farei isso por um motivo, por causa de todos aqueles que vieram antes de mim. Corrigir os erros da escravidão. Foi isso que motivou aqueles que vieram antes. Vamos, pessoal! Os negros, apesar de terem sido escravizados, estavam prontos para lutarem pela liberdade, inspirados por pessoas como Harriet Tubman. Vamos! Uma ex-escrava. Desde 1849, ela fazia parte de uma corrente de oposição secreta que concedeu liberdade a mais de 300 escravos. Uma das primeiras ativistas em prol dos direitos civis da América. Não se trata apenas de uma história sobre pessoas negras, e sim de seres humanos que se importam com outras pessoas e têm coragem de fazer o que é certo, mesmo colocando a própria vida em risco. A voz dos movimentos pelos direitos civis modernos e seu líder mais eloquente e determinado é Martin Luther King Jr. Pastor batista, pregador e batalhador. Agosto de 1963, Martin Luther King Jr. comanda 250 mil pessoas na marcha para Washington. O discurso maravilhoso dele que todo americano conhece no Lincoln Memorial, falando sobre "eu tenho um sonho". A América estava dizendo ao mundo que os negros e os brancos deveriam unir-se para dizer: estamos juntos para darmos o próximo passo em direção à igualdade. E um pregador negro falava sobre um sonho que interligava-se com o sonho americano. O que ele fez foi segurar um espelho na frente do rosto de cada americano e dizer: ei, já se passaram mais da independência, na verdade, disse: acreditamos nessas verdades autoevidentes de que todos os homens foram criados para serem iguais. A promessa de 1776 estava de novo na pauta.
E foi uma união de todos dizendo: este é o nosso momento, esta é a nossa hora. Os brancos pensaram e disseram: por que negros devem ir para escolas desse tipo? Isso não é bom para o país, não é bom para a autoestima das pessoas. Aí atingimos o ponto de convergência. Um ano depois da marcha em Washington, o Ato dos Direitos Civis é aprovado pelo Congresso e os direitos de voto são estendidos. A discriminação racial é declarada contra a lei e a segregação termina. Mas os problemas da América com o racismo não haviam desaparecido. Mas um caminho é aberto para que os afro-americanos alcancem a Casa Branca. Para inspirarmos nossas crianças para que saibam que possuem tamanha grandeza e que podem ser tudo o que desejarem ser. E estamos falando sério. Era a luta contra a segregação e a discriminação através da lei e uma mudança nos corações. Uma forma de esquecer, e as memórias tendem a ser esquecidas, mas não para mim. Nunca esquecerei. Mas em 1960, a América ainda tem um problema. Um grande desafio além das costas da nação. Um rival que queria eliminar os Estados Unidos para sempre. Julho de 1945, Novo México. O Projeto Manhattan. Robert Oppenheimer lidera a equipe que desenvolve a bomba atômica. A arma original de destruição em massa, com um poder aterrorizante. E a América conquistou esta arma em primeiro lugar. No final, só os americanos tinham uma chance plausível de sucesso, porque eles tinham enormes recursos que poderiam investir para que tudo funcionasse para valer. Mas mais alguém também queria participar. O grande rival da América no palco do mundo. A União Soviética. Agora que os americanos tinham a bomba, eles tinham ficado sem nada para construir por conta própria. Espiões comunistas estavam infiltrados até mesmo no Projeto Manhattan. A corrida pelos armamentos entre as superpotências do mundo tinha iniciado. Não tinha como crescer neste país naquele tempo sem ser muito bem informado sobre as grandes manobras diplomáticas entre a União Soviética e os Estados Unidos, que era a chamada Guerra Fria. Depois de 1949, quando os soviéticos conseguiram a bomba atômica, tornaram-se adversários que poderiam provocar danos horríveis para os Estados Unidos em questão de instantes. Foi uma época diferente de tudo que os americanos já tinham vivido desde então. É a Guerra Fria e os americanos estão em alerta vermelho. Fazíamos treinamentos de proteção rotineiramente na escola. Primeiro incline-se e depois cubra-se. Uma sirene seria testada e fomos instruídos sobre como protegermos nossas cabeças e nossos rostos dos cacos de vidro das janelas quando a bomba atômica caísse na cidade para não nos ferirmos. Ambos os lados estocavam armas para defender-se contra possíveis ataques. De 1940 a 1996, os Estados Unidos gastariam 5,5 trilhões de dólares em armas nucleares. Aproximadamente 20 mil dólares para cada homem, mulher e criança da América. Era a chegada da aparição real de uma guerra nuclear. Hiroshima e Nagasaki não eram mais consideradas como incidentes isolados de uma época. Em meados de 1950, haviam por volta de 40 mil contratados trabalhando no setor de defesa para o governo federal. A América sempre venceu as guerras usando a tecnologia. Na Guerra Revolucionária, a precisão de um rifle Kentucky era uma peça-chave para derrotar os britânicos. Na Guerra Civil, as mini-bolas podiam percorrer mais de 500 metros e despedaçar ossos na hora do impacto.
1959, surge o primeiro míssil balístico intercontinental da América. Ele pode percorrer 5.600 quilômetros e destruir cidades. 200 anos de armas americanas encontrando seus alvos e combatendo os inimigos. Mas desta vez era diferente. Esta é uma guerra que ninguém pode vencer. Se uma bomba atômica é usada, não tem como voltar atrás. Toda vez que os soviéticos faziam um movimento, os americanos temiam pelo pior. 1960, o acidente U-2, quando um avião espião norte-americano é abatido na União Soviética. 1962, a crise dos mísseis em Cuba. A comunhão com Moscou coloca as armas nucleares apontadas para os quintais da América. Ogivas reais. As bombas estavam em Cuba. Já estavam lá. E todo o sistema de lançamento estava sendo montado. De repente, parece que é muito importante ter suprimentos adequados em todos os lares. Lembro nitidamente das pessoas indo aos supermercados próximos e comprando todos os tipos de suprimentos enlatados e jogando tudo nos carros e indo para as montanhas ou para os Alpes Trinity ou para as montanhas de Sierra Nevada para fugirem da explosão de qualquer arma nuclear que pudesse cair na Bay Area. Haviam rumores de que um ataque poderia ser deflagrado aqui de dentro e que espiões soviéticos planejavam acabar com a América. O Senado usou os comentários para desmascarar comunistas infiltrados no governo e na mídia. E viam fantasmas em cada esquina e inimigos em todas as prateleiras. Então, este esforço para expulsar os inimigos de casa tornou-se um momento decisivo. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Guerra Fria surgiu, havia este sentimento de que o país poderia romper-se politicamente muito facilmente. E havia um desejo de que isso não acontecesse. Então havia esse tipo de... uma certa submissão autoimposta. Se os comunistas são ateus, os americanos são religiosos. Se os comunistas eram coletivos, nós éramos individualistas. Se os comunistas queriam romper com as estruturas familiares, nós estreitávamos os laços com a família. Comunismo. Armagedon. Estas ameaças às liberdades nacionais estão muito próximas para nos sentirmos relaxados. Os Estados Unidos já tinham visto superpotências no passado. Batalhando para valer para defender o que importava. Talvez os valores mais importantes que temos são a família, a fé e a bandeira americana. Mas estes valores, que os americanos têm defendido desde a Revolução, estão prestes a serem desafiados de modos inesperados.